Sobrevivi. Em uma noite tempestuosa no pequeno município de Paranapiacaba, interior de São Paulo, o relógio da antiga estação de trem marcava exatamente meia-noite. A silhueta de uma mulher, Ana Clara, se destacava sob o cair das pesadas gotas de chuva. Ela estava parada na plataforma vazia, as luzes dos postes trêmulas em sua volta, a única testemunha de sua presença a escuridão e a chuva incessante. No seu rosto, o reflexo de um tormento. Ana Clara acabará de herdar uma antiga mansão vitoriana do seu tio-avô, um velho solitário e excêntrico. A mansão, conhecida pelos moradores locais como a Casa do Penhasco, despertava medo e superstição, envolta em lendas de eventos inexplicáveis e desaparecimentos. Empunhando a chave de ferro forjado, uma peça sinistra, Ana Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Lembrava-se das histórias que ouvia quando criança, contadas à luz de velas, sobre o tio-avô e sua casa misteriosa. Ela agora era a única herdeira de todo aquele terror e mistério. Determinada, ela decidiu enfrentar seus medos e descobrir a verdade por trás das histórias, e quem sabe, finalmente colocar um ponto final na maldição que parecia acompanhar a família há gerações. Caminhou até a casa, a luz do farol a guiar pelo caminho repleto de sombras dançantes. As janelas pareciam olhos negros, observando cada passo seu. Chegando à porta, respirou fundo e enfiou a chave na fechadura. Ela girou com um rangido que ecoou pela noite. A porta se abriu com um som sinistro, revelando o interior da casa, mergulhado na mais profunda escuridão. Ana Clara entrou, acendeu uma lanterna e viu a sala de estar coberta de poeira, com móveis cobertos por lençóis brancos, como espectros à luz da lanterna. Subitamente, a porta se fechou atrás dela com um estrondo, o vento uivava nas frestas das janelas, e a casa parecia ganhar vida. Ana Clara, assustada, tentou sair, mas a porta se recusava a abrir. Em um momento de pânico, ela ouviu o som de passos no andar de cima, pesados, lentos, e se aproximando. A luz da lanterna apontou para a escadaria, onde uma sombra grotesca começou a se formar. A silhueta parecia ser de um homem, mas era muito mais alta e distorcida. Ela podia ouvir uma respiração pesada e uma voz rouca murmurando algo ininteligível. O terror se apoderou de Ana Clara enquanto a sombra descia lentamente os degraus em sua direção. A respiração de Ana Clara estava pesada, o coração batendo tão forte que ela podia ouvir em seus ouvidos, quase abafando o som dos passos que se aproximavam. Ela empurrou a porta uma última vez com toda a força, mas era como se uma força sobrenatural a mantivesse fechada. Ela estava presa. Virando-se lentamente, viu a sombra grotesca continuar a descida, agora a apenas alguns degraus de alcançá-la. Na fraca luz da lanterna, a figura parecia se mover de maneira não natural, como se estivesse flutuando ao invés de caminhar. Ela sentiu o ar ao seu redor esfriar, e uma sensação de pânico intenso tomou conta dela. Com um último esforço, Ana Clara correu para a esquerda, entrando em uma sala de jantar gigantesca, dominada por uma longa mesa de madeira e cadeiras altas e escuras. No fim da sala, viu um espelho antigo, quase do tamanho da parede, com uma moldura dourada ornamentada. A figura sombria cruzou a porta atrás dela, e uma sensação de terror a paralisou. No espelho, ela viu não só a própria imagem refletida, mas a da criatura atrás dela. O que viu a fez gritar em horror. A imagem no espelho era de um homem, mas de alguma forma terrivelmente distorcida, como se estivesse sofrendo. Os olhos estavam completamente negros e a boca aberta em um grito silencioso. Ele avançou, e ela podia ver sua própria imagem no espelho sendo engolida pela escuridão da criatura. Nesse momento de terror absoluto, Ana Clara tropeçou em uma cadeira e caiu, derrubando a lanterna. A sala foi engolida pela escuridão, a luz do espelho era a única iluminação, mostrando a criatura cada vez mais próxima. Desesperada, Ana Clara procurou algo para se defender. Sua mão encontrou uma vela e um isqueiro sobre a mesa. Rapidamente, acendeu a vela, e a chama oscilante iluminou o rosto da criatura no espelho. Ela gritou, e por um momento, a imagem no espelho parou. Aproveitando a chance, ela lançou a vela acesa contra o espelho. O vidro quebrou em 1000 pedaços, a chama iluminando a sala em uma explosão de luz. A criatura soltou um grito agudo, e a sombra se dissipou, deixando apenas Ana Clara ofegante e tremendo na sala agora silenciosa. Mas a tranquilidade durou pouco.
No silêncio, Ana Clara podia ouvir sussurros vindos de todas as direções da casa. E então, para seu terror absoluto, todos os espelhos quebrados no chão começaram a se recompor sozinhos, pedaço por pedaço, e no reflexo de cada fragmento de vidro, ela podia ver o rosto da criatura distorcida observando-a. Na escuridão da sala, a única iluminação vinha do luar que entrava pelas frestas das janelas e do brilho sinistro dos espelhos quebrados se recompondo. O rosto da criatura distorcida refletida em cada pedaço parecia se contorcer, os olhos negros fixos em Ana Clara. Sussurros preenchiam o ar, como um coro de vozes do além. Ana Clara, dominada pelo pânico, saiu correndo da sala. As vozes a perseguiam, ecoando pelos corredores escuros da casa. A respiração da criatura podia ser ouvida cada vez mais perto, e a sensação de que estava sendo caçada era insuportável. No fim do corredor, ela encontrou uma pequena porta. Sem tempo para pensar, abriu-a e se espremeu para dentro. Era um armário sob a escada, apertado e escuro, mal cabendo seu corpo. A porta se fechou atrás dela, e o silêncio claustrofóbico do espaço a envolveu. No escuro, cada respiração dela parecia amplificada, o ar abafado e empoeirado arranhando sua garganta. Ela podia sentir as paredes de madeira do armário pressionando contra seu corpo, a sensação de claustrofobia intensificada pelo medo. Tudo parecia escorregar para uma escuridão sufocante, e ela lutava para manter a sanidade. De repente, um som fez seu coração disparar, a respiração da criatura, do lado de fora da porta. As vozes pareciam rir, sussurrando palavras indistinguíveis, mas terrivelmente ameaçadoras. A sensação de ser encontrada era quase palpável. Apesar do medo paralisante, Ana Clara sentiu algo sob sua mão, um objeto pequeno e frio. Ela o pegou e sentiu o formato de uma chave. De repente, a parede do armário atrás dela cedeu levemente. Era uma porta escondida. Com as mãos tremendo, ela colocou a chave na fechadura e girou. A porta abriu para uma escuridão ainda mais profunda, um cheiro de mofo e umidade invadiu suas narinas. Sem pensar, ela se arrastou para dentro, o espaço ainda mais apertado e baixo do que o armário. O som da porta do armário sendo aberta a fez pular. Ela ouviu a criatura farejando o ar, sentiu sua presença perto, muito perto. E então, sentiu a criatura se movendo em sua direção, a respiração cada vez mais perto. Em pânico, ela puxou a porta escondida para fechá-la, mas algo estava bloqueando. Algo estava entrando. A escuridão era total, a porta apenas entreaberta permitindo uma fração de luz lunar entrar. Ana Clara conseguia ouvir a criatura rastejando, se contorcendo para entrar. Com um último esforço, ela empurrou o que estava bloqueando a porta. Houve um grito agudo, e a porta se fechou, o silêncio voltando a reinar. Ana Clara se encontrava agora em um túnel estreito e baixo, a sensação de claustrofobia era avassaladora. Ela mal podia se mover, cada respiração parecia sugar o ar limitado do espaço. Ela se forçou a rastejar para frente, a escuridão sufocante engolindo-a. O túnel parecia não ter fim, e o medo de estar presa ali começou a se instalar. Mas, eventualmente, ela viu um feixe de luz no final. Com as últimas forças, ela se arrastou para fora, emergindo em um lugar inesperado. Ela estava em um cemitério, as lápides velhas erodidas pelo tempo se estendendo à sua volta. Uma névoa baixa cobria o chão e a luz da lua banhava o lugar com uma aura etérea. Algo no ar lhe dizia que este não era um cemitério comum. Estava abandonado e silencioso, mas ela sentia a presença de algo mais, algo indescritivelmente sinistro. Desesperada, Ana Clara correu pelos caminhos entre as lápides, mas cada vez que ela pensava ter encontrado a saída, se deparava novamente com a entrada da casa. Era como se o cemitério estivesse brincando com ela, seus caminhos levando-a sempre de volta à mansão maldita. A sensação de estar presa em um loop interminável aumentava seu desespero. Cansada, assustada e confusa, Ana Clara parou de correr. Ela olhou para a mansão que parecia observá-la silenciosamente, suas janelas escuras como olhos vazios. E, para seu horror, percebeu que a porta estava aberta, convidativa, como se a casa a estivesse chamando de volta.
Por um momento, ela considerou fugir novamente, mas algo dentro dela a fez parar. Algo dizia que a única maneira de sair daquele pesadelo era enfrentando de frente. Com um suspiro pesado, ela caminhou em direção à casa, a porta aberta como uma boca faminta pronta para engoli-la. Assim que entrou, a porta se fechou atrás dela, o som ecoando pela casa. Ela estava de volta ao início, de volta ao pesadelo. Mas desta vez, ao invés do silêncio, uma melodia distante começou a tocar em algum lugar da casa, uma canção lenta e triste de piano. Seguindo o som, Ana Clara começou a subir as escadas quando, de repente, uma mão fria e cadavérica agarrou seu tornozelo. O grito de Ana Clara se perdeu na vastidão da casa quando a mão fria apertou seu tornozelo. Com um puxão forte, ela foi arrastada para baixo, descendo as escadas em uma queda vertiginosa. Quando finalmente parou, estava de volta à sala dos espelhos. A melodia do piano ainda tocava, agora mais próxima, os reflexos distorcidos das criaturas dançando nas superfícies quebradas. Ela tentou fugir, correr para a porta de saída, mas a cada passo que dava, sentia-se cada vez mais distante dela. Uma sensação de desespero a dominava, a realidade parecia estar distorcida, e a cada vez que pensava estar se aproximando da saída, a casa parecia estender-se ainda mais. Era um labirinto sem fim, um ciclo do qual não conseguia escapar. A cada porta que abria, encontrava apenas outra sala, cada uma mais assustadora do que a última. As vozes sussurravam em seu ouvido, risos escarnecedores e sussurros maliciosos que a faziam sentir-se pequena e impotente. A claustrofobia aumentava a cada instante, a sensação de estar presa naquela casa, de estar sendo brincadeira de alguma força sobrenatural, era quase insuportável. A cada novo ambiente, o terror aumentava, cada sombra parecia esconder algo terrível, cada canto escuro podia ser a morte se escondendo. O desespero crescia dentro de Ana Clara, um terror primitivo que parecia consumir tudo. Ela podia sentir o medo a dominando, a sensação de que a qualquer momento algo iria pular das sombras e arrastar para a escuridão. Cada porta que abria, cada corredor que atravessava, cada escada que subia ou descia, era uma tortura sem fim. A cada ciclo, a esperança de escapar daquele pesadelo parecia cada vez mais distante. Era como se estivesse presa em um pesadelo sem fim, uma prisão que não tinha chaves, nem portas de saída. Justamente quando acreditou que não conseguiria suportar mais, quando o medo parecia pronto para engolir, ela ouviu algo. Algo diferente das vozes sussurrantes e da melodia do piano. Era um choro, um soluço abafado que vinha de algum lugar acima dela. Com um último fôlego de coragem, ela subiu as escadas, determinada a encontrar a fonte do som. No topo da escada, uma porta entreaberta levava a um quarto escuro. A música do piano estava mais forte agora, e o choro ainda podia ser ouvido. Com a respiração presa, Ana Clara empurrou a porta e entrou no quarto. No meio do quarto, um piano antigo tocava sozinho, e por trás dele, a figura de uma mulher vestida de branco chorava silenciosamente. Mas, quando a mulher virou seu rosto para Ana Clara, ela percebeu que aquilo não era uma mulher, mas a criatura de antes, a criatura dos espelhos. O choque de ver a criatura novamente a paralisou. Mesmo em meio ao horror, Ana Clara não podia deixar de notar algo quase humano na figura em frente ao piano. A criatura vestida de branco, a mesma que ela havia visto nos espelhos, agora parecia triste, como se também estivesse presa naquele ciclo de terror. A criatura levantou a cabeça, seus olhos negros como a noite encontrando os de Ana Clara. Houve um momento de silêncio, e Ana Clara poderia jurar que viu algo parecido com reconhecimento nos olhos da criatura. E então, com um movimento brusco, ela levantou-se, revelando sua verdadeira forma. Os traços humanos desapareceram, dando lugar a uma forma monstruosa e assustadora. A presença maligna dominou o quarto, a temperatura baixou e a luz fraca das velas tremulou, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. O medo que Ana Clara sentia se intensificou, tornando-se quase palpável. Sua respiração estava pesada e irregular, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Ela queria correr, queria gritar, mas estava paralisada de medo. A criatura se movia lentamente em sua direção, cada passo ressoando no silêncio do quarto. A música do piano tinha parado, substituída por um silêncio sufocante. A criatura estava agora bem na sua frente, seus olhos negros fixos nela, uma expressão de triunfo distorcendo seu rosto. A sensação de claustrofobia aumentou ainda mais, cada centímetro do quarto parecia estar se fechando sobre ela, como se a própria casa estivesse tentando engoli-la.
Ana Clara estava presa, não havia para onde correr, não havia para onde se esconder. E então, quando a criatura estava a poucos centímetros dela, algo surpreendente aconteceu. O espelho do quarto, que até então estava coberto por uma manta, revelou-se. No reflexo, Ana Clara não viu a si mesma, mas uma mulher jovem e bonita, de cabelos negros e olhos cheios de medo. Ela percebeu, então, que aquela mulher era ela, mas uma versão dela que não reconhecia. A criatura parou, parecendo surpresa. E então, com um rugido furioso, ela se lançou na direção do espelho. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o espelho explodiu em 1000 pedaços, e tudo ficou escuro. O choque de ver a criatura novamente a paralisou. Mesmo em meio ao horror, Ana Clara não podia deixar de notar algo quase humano na figura em frente ao piano. A criatura vestida de branco, a mesma que ela havia visto nos espelhos, agora parecia triste, como se também estivesse presa naquele ciclo de terror. A criatura levantou a cabeça, seus olhos negros como a noite encontrando os de Ana Clara. Houve um momento de silêncio, e Ana Clara poderia jurar que viu algo parecido com reconhecimento nos olhos da criatura. E então, com um movimento brusco, ela levantou-se, revelando sua verdadeira forma. Os traços humanos desapareceram, dando lugar a uma forma monstruosa e assustadora. A presença maligna dominou o quarto, a temperatura baixou e a luz fraca das velas tremulou, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. O medo que Ana Clara sentia se intensificou, tornando-se quase palpável. Sua respiração estava pesada e irregular, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Ela queria correr, queria gritar, mas estava paralisada de medo. A criatura se movia lentamente em sua direção, cada passo ressoando no silêncio do quarto. A música do piano tinha parado, substituída por um silêncio sufocante. A criatura estava agora bem na sua frente, seus olhos negros fixos nela, uma expressão de triunfo distorcendo seu rosto. A sensação de claustrofobia aumentou ainda mais, cada centímetro do quarto parecia estar se fechando sobre ela, como se a própria casa estivesse tentando engoli-la. Ana Clara estava presa, não havia para onde correr, não havia para onde se esconder. E então, quando a criatura estava a poucos centímetros dela, algo surpreendente aconteceu. O espelho do quarto, que até então estava coberto por uma manta, revelou-se. No reflexo, Ana Clara não viu a si mesma, mas uma mulher jovem e bonita, de cabelos negros e olhos cheios de medo. Ela percebeu, então, que aquela mulher era ela, mas uma versão dela que não reconhecia. A criatura parou, parecendo surpresa. E então, com um rugido furioso, ela se lançou na direção do espelho. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o espelho explodiu em 1000 pedaços, e tudo ficou escuro. A risada da criatura preenchia o salão, fazendo os espelhos tremerem. Ana Clara apertou o diário contra o peito, as palavras gravadas na página ecoando em sua mente. Ela é a chave. O espelho é a porta. Mas o que isso significava? Enquanto a criatura se aproximava, Ana Clara olhou para o próprio reflexo. E, por um momento, viu a imagem da mulher jovem e bonita que viu antes. Então, compreendeu. Ela era a chave. O reflexo era a porta. Ela precisava confrontar seu reflexo, aceitar quem era, para quebrar o ciclo. Ana Clara encarou a criatura. Ela não era mais a vítima. Era a chave. E com uma determinação renovada, caminhou em direção à criatura. A risada da criatura morreu em seus lábios, substituída por um rugido furioso. Ela se lançou na direção de Ana Clara, mas a jovem se manteve firme. Quando a criatura a alcançou, Ana Clara levantou o diário. Houve um clarão de luz, e a criatura gritou, o som ecoando pelo salão. E então, a criatura desapareceu, e tudo ficou em silêncio. Ana Clara olhou ao redor. O salão estava vazio. Os espelhos não mais refletiam figuras distorcidas, mas sua própria imagem, clara e nítida. Ela tinha quebrado o ciclo. Tinha sobrevivido. Ana Clara andou pela casa, a quietude quebrada apenas pelo eco de seus passos no mármore frio. Ela não sentia mais a presença opressiva. A casa parecia vazia. Quando alcançou a porta da entrada, ela se abriu com um pequeno empurrão. Ana Clara olhou para trás para dar uma última olhada na casa que a tinha aprisionado. E foi quando ela viu. No grande espelho ao lado da porta, não era seu reflexo que a encarava. Era a criatura.
O rosto desfigurado, os olhos negros, o sorriso assustador. Um calafrio percorreu sua espinha. Não era possível. Ela havia derrotado a criatura, quebrado o ciclo. A criatura levantou a mão e, para o horror de Ana Clara, a viu segurando um objeto familiar, o diário antigo, o mesmo que a ajudara a derrotar a criatura. O diário que estava, até um minuto atrás, firmemente agarrado em suas próprias mãos. A criatura folheou o diário, parando em uma página específica. Ana Clara sentiu uma onda de terror quando viu a página. Era uma entrada de diário que ela não se lembrava de escrever. As palavras brilhavam com uma luz sinistra. Você é a chave. O espelho é a porta. Mas algumas portas nunca devem ser abertas. Algumas chaves nunca devem ser usadas. Ana Clara olhou para o próprio reflexo, e viu a criatura sorrindo de volta para ela. Então, o espelho estilhaçou, enchendo o ar com fragmentos de vidro. A risada da criatura reverberou pela casa, uma sombra de pesadelos passados. A porta da entrada se fechou com um estampido, o som ecoando pela casa vazia. Ana Clara estava do lado de fora, livre, mas a sombra do terror permanecia. Ela sobreviveu, mas a que custo?